Olá, meninos, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de hoje, onde nós vamos falar um pouquinho aí a respeito do romantismo. Eu já falei alguma coisa na aula da semana passada, mas essa semana a gente vai entrar em alguns elementos bem específicos. Eu trouxe para vocês aí, nessa semana, as principais características, vou trazer, né, as principais características e as gerações românticas. Vamos falar um pouquinho da poesia e da prosa no romantismo. Então, começando, eu vou trazer para vocês as características, tá? Então, a gente vai falar de um ser subjetivo. O que é ser subjetivo? É aquele que olha para si, que fala dos seus sentimentos, que valoriza o seu eu interior. Então, toda essa voltar para o si será muito presente no romantismo. E um fator que eu já disse para vocês, que será citado aí, o sentimentalismo, já que o eu lírico fala de si, obviamente que seus sentimentos serão muito expressos aí e mencionados. Vamos falar também a respeito de nacionalismo. Inclusive, essa é uma das fases, ela vai receber um desses nomes. Então, aquela valorização do Brasil, valorização do que é natural, valorização do que é nosso, valorização dos elementos pátrios. Será muito comum aqui nesse momento também. Outro fator muito comum é a evasão ou escapismo. O que seria essa evasão ou escapismo? Sabe esse eu sofrido, sentimentalista, que tá ali, todo melancólico, triste? Às vezes ele precisa soltar, sair de tudo isso. E nós vamos encontrar esses elementos aí, essa fuga, né, desse ser. E muitas das vezes essa fuga vai estar vinculada a determinada característica de cada momento. Idealização é uma característica também comum a esse período literário. Essa idealização vai acontecer por conta de que eu começo a criar ideias, o que eu quero, o que eu idealizo. É algo romântico, né? Idealista, que você cria, imagina e quer que seja daquele modo. O culto à natureza, que é outra característica muito comum. Já falei para vocês do nacionalismo, a valorização do que é nosso. Então, esse culto à natureza aparecerá muito aí. E a liberdade de forma de criação. Nós vamos ver vários tipos de texto e algumas formas bem diferentes. Bem, pessoal, seguindo aqui na nossa ideia, a respeito ainda do romantismo, eu vou falar para vocês a respeito da poesia, porque o romantismo ele é dividido em poesia e prosa. Pessoal, entendam uma coisa, isso é uma aula de revisão. Se eu for parar pedacinho por pedacinho, a gente vai como se estivéssemos estudando a matéria igual ao ano passado. Então, eu não posso ficar focando aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês voltem a ou me procurem ou voltem até mesmo lá no canal e procurem outras aulas bem mais específicas sobre o assunto. O livro que marca a parte poética do romantismo chama Suspiros Poéticos e Saudades, tá? E essa obra aí, pessoal, que é do Gonçalves de Magalhães, ela vai ser, diríamos assim, o marco do romantismo, poesia no Brasil. A poesia no Brasil ela é dividida em 3 fases. E aí presta atenção, porque tem gente que acha que as fases elas pertencem tanto à poesia e à prosa. Não. A prosa ela não vai se dividir em fase, ela vai se dividir em, vamos dizer assim, construção e características dos textos de prosa. A poesia, sim, se divide em 3 fases. A primeira fase da poesia é a poesia indianista ou nacionalista. E aí o nome já diz tudo para vocês, né? Índio ou nacionalista, o nacional. Essa primeira fase ela vai destacar o índio como um ser forte, bravo, guerreiro, valente, né? E traz essa ideia de um herói nacional. A mesma escola literária, quando acontece na Europa, ela também cria uma ideia de um herói nacional. E como eles tiveram, vamos dizer assim, um passado, né, um pouco mais longe, eles voltam à Idade Média e traz como seus heróis, os seus guerreiros aí, os cavaleiros medievais. Aqui no Brasil, para a gente não, entre aspas, ter uma Idade Média, a gente volta ao nosso
principal, ao nosso princípio. Então, eles voltam àquele índio, né? Aquele ser que aqui estava, puro e capaz de ser forte, bravo. Aí, a idealização, a construção desse herói nacional, o índio nessas obras, ele é narrado como um ser perfeito, maravilhoso, tá? E dentro disso também vai aparecer o nacionalismo, a beleza, a exaltação do que é natural, a exaltação da paisagem brasileira e de tudo isso. Bem, pessoalzinho, quem é o principal autor desse momento? Os dois Gonçalves, né? Que nem eu brinco. O Gonçalves Dias e o Gonçalves de Magalhães. O Gonçalves Dias, vamos dizer assim, o Gonçalves de Magalhães, ele introduz o movimento literário e o Gonçalves Dias é quem faz o movimento de fato se expandir. Quem, por exemplo, nunca ouviu Canção do Exílio, né? Minha terra tem palmeiras de onde campo sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí segue o poema dele, né? Quem nunca ouviu Ijuca Pirama, né? Sou filho, sou forte, como que é? Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Não vou me recordar certinho aí para vocês, tá, pessoal? Mas eles vão trazer essas características. A segunda geração é chamada de mal do século ou ultrarromântica. E vocês devem estar se perguntando aí, né? Eu já falei com vocês a respeito dessa fase. Por que mal do século? Nós tínhamos um momento de... Lembra que eu falei que no romantismo vai haver o subjetivismo, a volta para o sentimento, para o eu? Aqui nessa segunda fase, essa parte é muito marcada, muito marcada. Então eles vão sofrer, eles vão ser criaturas que estão morrendo de amores, né? Aqui nesse período, o olhar, né, de um ser apaixonado que idealiza sua amada, né, que cria ali expectativas, que vive um amor platônico muitas vezes, e esse ser, ele às vezes não é correspondido, ou há aí algumas interferências, e ele vai sofrer, ele vai ser melancólico, e junto com isso, havia também uma característica da época. Os homens eram muito boêmios, né? Eles saíam muito para as noitadas, eles bebiam, eles viviam nas tavernas bebendo e passavam até madrugada e andavam na noite fria. E o que isso provocou? Provocou uma grande crise de tuberculose. Hoje a gente sabe, pessoal, que a tuberculose, ela não mata mais, mas naquela época sim. Tá? Era uma doença que avassalava as pessoas. E até por isso que esse momento ficou conhecido como o mal do século. Houveram aí muitas mortes. Mortes por desamores, mortes também por conta de algumas doenças. E quase sempre essa morte, não que ela fosse provocada, né? Mas havia ali atitudes que eram tomadas e que levavam a isso. Então, beber demais, a vida noturna, isso tudo acabava influenciando. Quem foram os principais autores dessa época? Casimiro de Abreu e Álvares de Azevedo. Tá? Álvares de Azevedo, inclusive, tem até vastas obras dentro dessa característica. Por fim, nós temos a geração condoreira. A terceira geração, ela vai ser uma poesia mais social e voltada para o sofrimento, principalmente dos negros. Quem nunca ouviu, às vezes, Navio Negreiro, né? Navio Negreiro é um poema maravilhoso do Castro Alves, que conta a travessia da África para o Brasil, né? E ele começa assim: estamos em pleno mar. Eu acho lindo esse poema, quando ele é narrado, ele é muito bonito, né? E ele fala a respeito do mar, do encontro do céu e das águas, né? Que eles só olham e veem isso. É um poema maravilhoso. E como eu já disse, o principal autor, o Castro Alves, falando aí a respeito dessas mazelas sociais vinculadas à questão do tráfico negreiro. Bem, pessoal, e da sociedade brasileira em si, em geral. Falamos um pouquinho da poesia, vamos à prosa. E vocês devem estar se perguntando assim, tá, então a poesia é 3 fases, a prosa você já disse que não é.
a prosa ela não é dividida em fase. E o que é muito importante eu citar para vocês ainda a respeito da prosa romântica é que nesta época os livros eram feitos para entreter. Então a leitura ela era feita para entreter, principalmente o público feminino que ficava em casa e de elite. Então guardem esse fator social e histórico que é muito importante. Nós entretínhamos as mulheres que ficavam em casa cuidando das suas famílias e principalmente a elite. Por quê? Porque era a população leitora. Onde era, melhor dizendo, a capital da República, no Rio de Janeiro. Então, a maioria das obras, quando retratam o urbano, vão trazer principalmente essa cidade como plano de fundo. Óbvio que o romance de prosa, ele se divide em 4 fases, mas daqui a pouco a gente chega... 4 fases não. 4 tipos de texto, daqui a pouco a gente chega lá. A prosa romântica, ela dá início com um livro chamado A Moreninha, de Manuel de Macedo, tá? É um livro que marca aí o começo dessa parte da prosa romântica. Eu já disse para vocês que os livros eles eram publicados em folhetins. O que era folhetins? Existia o jornal, e aí lá no jornal vinha um pedaço da obra. Então, toda semana, né, ou todo mês, não era diário, o jornal nessa época ainda não é diário, viu, gente? Ele era mais semanal e mensal, tinha um prazo maior, até por conta da construção. Vinha um trecho, um capítulo. Se vocês pegarem os livros dessa época, vocês vão ver que eles têm muitos capítulos, né? E isso era uma característica por conta de como eles eram escritos. O romance nessa época, ele se assimilava a muitas novelas, sabe? Porque aí no final daquele capítulo eu tinha que dar um clímax, eu tinha que dar um upgrade, porque eu precisava encerrar e a pessoa tinha que ter curiosidade e vontade de ler o próximo jornal, né? O próximo capítulo. É igual a novela, né? No final sempre da novela ela termina em alguma coisa assim, inesperada, ou que você está esperando para que você volte no outro dia. Então, os livros eram mais ou menos assim. Por isso que eles são divididos em muitos capítulos, tá, pessoal? Já falei para vocês quem é o Marco, quem era o público. Quem é o grande autor dessa época? Chama-se José de Alencar. Tanto é que o José de Alencar ele vai escrever dentro dos 4 tipos de texto aí que nós vamos ter na prosa romântica. Não que não tenhamos outros tão importantes, tá? Já até citei para vocês a Moreninha, do Manuel de Macedo. E um outro livro muito importante para esse momento aqui, pessoal, é Memórias de um Sargento de Milícia, eu sempre erro o nome dele. Só um minutinho, galera. Eu misturo o primeiro com o segundo nome dele. Manuel Antônio de Almeida. Eu sempre falo Antônio Manuel de Almeida, mas aprendemos, né? Manuel Antônio de Almeida. Ele escreve um livro que se chama... Vamos lá, voltando. Só um minutinho. Memórias de um Sargento de Milícias, que conta a história do Leonardinho Pataca, que é um filho de imigrantes portugueses, né? Do Leonardo Pataca, do seu Pataca, e da Maria das Hortaliças. E é um livro muito legal. E o livro, só para vocês entenderem o contexto, ele começa assim. Era no tempo do rei. Então, aí a gente já tem um fato até, um marco histórico a respeito desta obra. E por que eu tô citando essa obra para vocês, já que eu falei que começa com a Moreninha e que o José de Alencar vai ser o grande escritor da época? Porque ela é uma obra importantíssima. Apesar dela receber muitas características realistas, que é o próximo movimento literário que vem aí, né, ela traz a sociedade mesmo, até ela vai falar do subúrbio, das pessoas comuns, né? Tem o barbeiro, o compadre, a comadre, e aí vai trazendo esse vocabulário popular, as pessoas populares, o subúrbio mesmo. O que acontece? Ela traz tantas características realistas, só que ela tem uma característica principal romântica, que é o final feliz, tá? Isso é muito comum ao romantismo. Tirando lá a questão, quando eu falo dessa questão do final feliz, eu estou falando dentro da prosa, viu, galerinha? Porque se vocês pegarem, por exemplo, a segunda fase da poesia, aí não. Lá o final feliz é a morte, porque eles acham que a melhor solução para tudo é morrer. Aqui eu estou falando de prosa, então foquem bem aí nessa informação. Falando a respeito dos
tipos de texto que vai predominar aí na prosa. Nós vamos ter o urbano, o histórico, o regionalista e o indianista. Então, dentro da prosa, a gente vai voltar com a questão do índio? Sim. A gente vai voltar com a questão do nacionalismo, do fator histórico, da questão... Vai, tá? Só que será de formas diferentes aí. Então, primeiro, romances urbanos. Lembra que eu falei para vocês que a capital estava no Rio de Janeiro? Então, os romances urbanos vão relatar fatores principalmente acontecidos na corte, tá? Ali no Rio de Janeiro, vai falar da burguesia, das pessoas que ali vivem, e vai retratar esse pessoal aí. O histórico vai trabalhar principalmente as questões de conflitos, guerras e situações históricas desse momento. O regionalista, como diz o nome, vai em determinadas regiões, vai falar de determinadas regiões. Um exemplo é a obra O Gaúcho, do José de Alencar, que vai retratar muito o Rio Grande do Sul, os Pampas e toda a cultura gaúcha ali. Não somente esse, como existem vários outros que vão se referir a regiões diferentes, tá, pessoal? Só tô citando aí. E, por fim, o indianista, que traz a narrativa falando do índio como ser bravo, forte. Quem nós temos aí? A Iracema, a virgem dos lábios de mel, né? Essa índia que é descrita de forma bela, maravilhosa, né? Como um ser magnífico. E temos o Guarani, onde a gente tem o Peri, né, que é esse índio também bravo, forte, lá no final da obra, né, para salvar a Cecília, arranca um tronco de palmeira lá no dilúvio que tá acontecendo para fazer como se fosse uma barca para eles. Então, olha que ser forte, bravo, corajoso. E é isso, pessoal. Com todo esse relato de caso a respeito tanto das 3 fases românticas na poesia e das características de cada um dos tipos de texto na prosa. A gente encerra o nosso conteúdo aqui de revisãozinha. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero vocês na minha próxima aula e até lá. Tchauzinho!